Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse é mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa é a oração do meio-dia. Eu vou estar lendo o Salmo 23, que vai dizer: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluias, todo-poderoso Deus, maravilhoso, excelso e soberano. Mais uma vez eu venho me colocar diante de ti, Senhor, para buscar a tua face, para render louvores a ti, aleluias ao teu nome, hosanas ao Todo-Poderoso, para buscar, Senhor, a tua presença, para pedir que venha o teu reino sobre nós. Seja feito, ó Deus, a tua vontade nas nossas vidas. Eu oro nesse momento, mais uma vez, convocando o exército do céu, os poderes de Deus, os dominadores do céu, o Espírito de Deus e as suas miríades, a descerem e a guerrearem juntamente conosco as nossas guerras. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, no pedido de perdão, pelos pecados das famílias brasileiras, dessa nação, Deus, pelos pecados das autoridades governamentais e eclesiásticas constituídas. Eu oro no pedido de perdão pelos meus pecados da minha casa, da minha família e da minha parentela, bem como do meu marido. Que neste dia o céu possa descer e aparecer, Deus. Seja consagrado a ti, Senhor, essa semana, esse mês. Mais uma vez, Senhor, eu peço que o Deus do céu venha dirigir os nossos passos, Senhor, todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor venha. Eu oro para que anjos poderosos sejam enviados, Pai, para as nossas casas. Senhor, que a tua presença não venha nos faltar. Como disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós precisamos da tua presença, porque a tua presença é o nosso bem maior, é o motivo da nossa alegria, é aquilo que nos traz paz e certeza, Senhor. Oh, Pai, está escrito na tua palavra que invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Seus dias são maus, os tempos são trabalhosos, o amor de quase todos está esfriando. Mas eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude a nos mantermos, Senhor, diante de ti com as nossas lamparinas acesas. Que a chama do teu Espírito, Senhor, esteja dentro de nós, queimando, ardendo, Senhor, pela tua presença. Que haja luz nas nossas mentes, ó Pai, e fogo, Senhor, nos nossos corações. Eu oro nesse momento, Deus, para que seja desbaratado o exército inimigo que se levanta contra nós. Tudo aquilo que vem para nos abater, para nos desanimar, para nos entristecer, para nos ferir, Deus. Venha ser, em nome de Jesus, Senhor, diante de ti como nada nesse momento. Que os espíritos acusadores do teu povo venham cair em terra. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o Senhor nos encha do teu Espírito. Vivifica o teu Espírito dentro dos nossos corações. Coloca luz nas nossas mentes. Que à porta dos nossos lábios haja as mãos do santo anjo de Deus, que venha guardar os nossos ouvidos e os nossos olhos. Que o Senhor nos guarde, Senhor, de caminharmos, Senhor, para o caminho do mal, e as nossas mãos de praticarem, ó Deus, a injustiça. Eu oro pela pureza de alma nesse dia. Eu oro pela verdade estabelecida em nós. Eu oro pela sinceridade, pela retidão, pela idoneidade, Deus, e a integridade, Senhor. Nos ajuda a termos diante de ti um caráter ilibado, sem termos, ó Deus, do que nos envergonharmos diante de ti e diante dos homens. Senhor, eu oro para que nessa semana o Senhor nos dê todos os dias a alegria da tua salvação. Que o Senhor levante o nosso rosto diante de ti, Senhor. Eu oro, Deus, para que a palavra que está escrita no Salmo 91, no Salmo 23, Pai, no Salmo 43, no Salmo 46, Deus, no Salmo 1, Deus,
venha se cumprir em nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o teu Espírito passe mais uma vez sobre os nossos lares. Que o teu Espírito faça diante, Senhor, de nós, Pai. Ô Senhor, Pai, uma grande obra. E que, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, nós estejamos guardados pelos teus anjos poderosos, à direita, à esquerda, por cima, por trás, à frente, que o Senhor seja a nossa retaguarda, Pai. Senhor, em nome de Jesus, passa, Deus, a vassoura santa em cada canto dos nossos lares, Pai. Em cada um dos cantos, Pai, das nossas casas. Onde tiver um opressor, um espírito possessor, Senhor, à espreita do nosso caminho, que ele venha cair diante de Ti. Eu oro pelo poder do sangue sobre nós. Eu oro para que o Senhor venha ungir os umbrais das nossas almas, Senhor, os umbrais e portais das nossas casas. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha com a tua unção que despedaça o jugo e quebra a canga do inimigo das nossas almas sobre nós e os nossos. Que nesse dia todo-poderoso Deus, maravilhoso, excelso, digno, o Senhor possa armar a nossa alma com as armas espirituais descritas em Efésios 6. Que a unção nesse dia possa ser despedaçada. Aliás, que o jugo possa ser, Senhor, em nome de Jesus, despedaçado pela unção do Teu Espírito nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor venha nos dar, Pai. Senhor, a alegria, Senhor, a alegria, Senhor, do Teu Espírito. A alegria, Senhor, da Tua paternidade. A alegria da comunhão com o céu. A alegria de termos sido escolhidos pelo Senhor, Pai, para sermos filhos e ovelhas. Obrigado, Deus, pela Tua paternidade. Obrigado pelo Teu Filho amado e pelo doce Espírito. Eu oro nessa hora, doce Espírito, e peço que o Senhor possa ungir as nossas cabeças com o Teu santo óleo e fazer, ó Pai, o nosso cálice transbordar. Eu oro, doce Espírito Santo, para que ferramentas sejam colocadas nas nossas mãos, para que a gente possa apagar os dardos inflamados do maligno. Em nome de Jesus, que hoje o céu apareça em cada uma das casas, que o Senhor visite cada canto desse país, Deus. Essa nação precisa de Ti. Senhor, essa nação precisa da presença do Todo-Poderoso, Pai. Nós precisamos de Ti. Assim como a corça anseia pelas águas e a terra, Senhor, sedenta pelas chuvas, nós ansiamos pela Tua presença. Eu peço que venha o Teu reino. Seja feita, ó Deus, a Tua vontade em nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa nesse dia tirar todo sentimento mal e trazer a esperança para os nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, nos ajude a guardarmos a fé, a esperança, o amor, a misericórdia e a compaixão. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, tira todo o fardo pesado. Senhor, todo jugo que não é o Teu, de sobre os nossos ombros, Pai. É sim, Deus, em nome de Jesus, Pai, na vida dos nossos familiares, da nossa parentela. Eu oro pela salvação dos familiares. Eu oro pela salvação da parentela. Eu oro em nome de Jesus, Deus, pela salvação dos povos nos 4 cantos da terra, do Oriente ao Ocidente, Pai. Ásia, Europa, Oceania, que o Senhor possa passar, Deus, na África, Pai, em nome de Jesus, fazendo uma grande obra por parte do Teu Espírito. Eu oro nesse dia, Deus, para que o Senhor alinhe o nosso coração ao Teu coração e os nossos pensamentos aos Teus pensamentos. Olha para dentro de nós nesse momento e vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau e nos faça trilhar os caminhos da justiça, Senhor, por amor do Teu nome. Pai, Tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem caminha no caminho dos pecadores e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, que o nosso prazer esteja na Tua lei, que nós possamos andar com Deus e com aqueles, Pai, que honram a Deus. Afasta de nós, Deus, os de espírito falso e ânimo dobre. Pai, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor venha destruir as fortalezas do inimigo, Senhor, das nossas almas. Todas as fortalezas que se levantam contra o Teu povo. Todas as fortalezas, todos os poderes que se levantam, Deus, contra os Teus ungidos, venha cair em terra nesse dia. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha, Pai,
Senhor, cobrir a nossa cabeça no dia da guerra, Senhor, no dia da batalha, que o Senhor possa nos esconder no mais oculto do teu pavilhão. General de guerra é o Senhor, Senhor dos exércitos é o teu nome, todo-poderoso Deus, maravilhoso e excelso. Tu já diz na tua palavra que o Senhor adestrou as nossas mãos e preparou os nossos dedos para o dia da guerra e da batalha. Nos faça hoje, Deus, saltar muralhas e desbaratar o exército e o poder do inimigo. Que nesse dia o Senhor possa quebrar os laços à beira do caminho, Deus. Desfazer, Deus, as arapucas, as armadilhas contra nós. Que o Senhor possa abrir um caminho e preparar uma estrada diante de cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, tudo que vem para trancar, tudo que vem para impedir, tudo que vem para barrar, tudo que vem para estagnar, para bloquear, para impedir, venha cair diante de ti. Tu és o Deus que tem todas as chaves, que abre todas as portas. E eu não digo, Senhor, apenas de coisas materiais, de coisas financeiras, mas em todas as áreas das nossas vidas. Tudo que bloqueia famílias, tudo que impede casais de serem felizes, abençoados e bem-sucedidos. Tudo aquilo que impede o teu povo de ter uma vida plena em ti. Tudo aquilo que amarra o teu povo e os impede de avançar, de progredir. Tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir, venha cair diante de ti, Deus. Todo-poderoso Deus, sopra um sopro de vida, um sopro de paz, um sopro de alegria, um sopro de prosperidade, sopra saúde mental sobre o teu povo. Senhor, que nesse dia haja, em nome de Jesus, domínio das emoções, domínio próprio, Deus. Que o Senhor nesse dia nos dê o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, o equilíbrio social. Que o Senhor nos dê, ó Deus, o equilíbrio em família, nos relacionamentos, nos sentimentos. Que o Senhor dê ao teu povo, em nome de Jesus, o equilíbrio, Senhor, financeiro. Que o Senhor dê o equilíbrio na profissão, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos nessa terra, Deus, mas não somos dela. Estamos passando, Senhor, uma chuva neste lugar, como peregrinos, Deus, em terra estranha. Que a gente não se apegue demais às coisas desse mundo, Deus, e nem valorize aquilo que esse mundo valoriza. Nos ajuda a separar o santo do profano e o profano do santo. Nos ajuda, Deus, a sermos leais a Ti em toda a nossa maneira de viver. Que sejamos fiéis ao Senhor. Fiéis, ó Deus, aos seus propósitos, aos seus desígnios. Eu oro nesse dia, Deus, pela igreja do Senhor. Eu oro pelos meus irmãos na fé. Eu oro pela minha vida, pela minha família. Eu oro por esta casa, Deus. Eu oro pelo trabalho que é realizado aqui, Deus, de pregação do Evangelho. Que todo espírito, Senhor, das trevas venha cair em terra. Venha cair em terra, Pai, todos os intentos malignos contra nós. Eu oro para que o Senhor fortaleça a tua igreja, edifique a tua igreja, levante o ânimo, Senhor, da tua igreja. Convença-nos todos, Pai, todos os dias, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Nos convencer daquilo em que estamos errando, Pai. Nos ajuda a refazer a rota. Nos ajuda, Deus, a mudar o percurso, Deus, o caminho, Deus, que nos leva à morte, que nos leva, Deus, Senhor, a praticar as coisas más nesse dia, Espírito Santo. Que o Senhor possa convencer, Deus, os filhos, os jovens, os adolescentes, que o Senhor possa trabalhar no coração das criancinhas, que o Senhor possa convencer o homem, a mulher, o idoso, a idosa, que o Senhor possa converter os corações a Ti, Deus, e do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido, do pai ao seu filho, do filho ao seu pai. Deus, da ovelha ao seu pastor, do pastor à sua ovelha, os verdadeiros pastores, Deus, homens segundo o coração de Deus, de caráter ilibado, que não tem do que se envergonhar, que não vendem as ovelhas a preço, Senhor, de nada, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nesse dia, possa libertar dos vícios das drogas, da cachaça, da bebedeira, Deus, da bebedice, Deus. Oh, Senhor, todo vício no álcool, Deus. Oh, Senhor, todo vício em jogos, Deus. Senhor, todo vício, Deus, em pornografia. Todo espírito que atua através da promiscuidade, da violência. Senhor, do adultério, da prostituição, da promiscuidade, venha cair, Senhor, diante de Ti. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor ilumine os nossos rostos, que o Senhor aqueça o nosso coração na Tua presença. Haja fogo do Teu Espírito dentro de nós, Deus, abrasando, queimando, Senhor, diariamente com o sacrifício, Senhor, vivo, santo e agradável a Ti, Deus. O nosso coração, Senhor, contrito e quebrantado na Tua presença, buscando a Tua face. Tira os ídolos dos nossos corações, os ídolos dessa nação, Deus.
Tem sido muitos, Deus. Nós temos tido muitos ídolos. Temos colocado muitas coisas à sua frente, Pai. Mas não deve ser assim. Nos ajuda, Deus, a despirmos, Deus, dos nossos ídolos, Pai. Nos mostra, Deus, quais são os ídolos dos nossos corações, para que a gente possa derrubar os altares que não são o altar, Senhor, de adoração ao único e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, toda glutonaria, todo, Senhor, idolatria, Deus, em homens, Pai, Senhor, aí, Deus, pessoas conhecidas, em que a gente vê, Deus, que o mundo se curva, que o mundo adora, que o mundo segue, Deus. Não, Deus, que o nosso ídolo seja Jesus Cristo, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo poder e adoração. Senhor, que sejam quebrados os altares, Pai, dos nossos corações, que se estabeleça um altar ao Deus único, em cada cidade, bairro, estado, em cada rua, Senhor, dessa nação. Que o Senhor visite também, Deus, a nação chamada Venezuela. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos venezuelanos. Que a glória de Deus seja manifestada naquela nação. Que vidas venham se converter a Ti, Espírito em verdade. Que venham abandonar as suas más obras e os seus maus caminhos. Que venham, Senhor, refazerem a rota. Ver aonde caíram, Deus, e se consertarem, Pai, diante de Ti. Senhor, está escrito que a Tua misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E eu sei, Deus, que antes do Senhor enviar um juízo, o Senhor nos dá N oportunidades de voltarmos para Ti, Deus, com os nossos corações contritos e quebrantados. Como o Senhor tem dado oportunidade a esse país, Pai. Eu te peço misericórdia, que o Senhor se arrependa dos juízos que já tem proposto fazer contra essa nação, Deus. Por causa do pecado que fede as Tuas narinas, Pai. Eu falo da nação chamada Brasil. O pecado dessa nação, o culto a outros deuses, a invocação das trevas nessa nação está fedendo as Tuas narinas. Mas eu sei que o Senhor tem poder para converter os pecadores a Ti, Deus. Assim seja, Deus, na Venezuela. Assim seja, Deus, em nome de Jesus, nos países das Américas, Pai, do Norte e do Sul. Na Ásia, Europa, Oceania, na África, Deus. Eu oro em nome de Jesus pela conversão dos povos, nos quatro cantos da terra a Ti, Deus. Eu oro para que o Senhor seja o único Deus a ser adorado. Está escrito, Pai, na Tua palavra, e eu creio, que se verdadeiramente todos nós nos voltarmos a Ti, Senhor, vestidos não de panos de saco e cinza, mas, Senhor, rasgando não as vestes, mas os corações diante de Ti, Deus, nos arrependendo dos nossos maus caminhos, Senhor, voltando a Ti e a Tua lei, Pai, cumprindo, Senhor, os Teus mandamentos, guardando contigo a aliança. O Senhor é poderoso para fazer com que o céu se dobre em nosso favor. Em nome de Jesus, Deus, visita os perdidos, os cativos e os oprimidos. Desfaça toda a obra das trevas contra as famílias. Todo espírito violento saia de dentro dos lares, em nome de Jesus. Todo espírito de morte saia de dentro dos lares, em nome de Jesus. Senhor, eu oro e peço saúde para as nossas vidas nesse dia. Senhor, que o Senhor nos dê saúde física, que do alto das nossas cabeças, à planta dos nossos pés, nós venhamos ser revestidos de poder. Que o Senhor arme não só a nossa alma com as armas espirituais, mas que o Senhor nos cubra com o Teu manto de justiça, poder e graça. Que o Senhor faça com que o Espírito que age nas 39 enfermidades e nas suas ramificações venham ser arrancados dos nossos corpos. Que a gente tenha saúde no aparelho digestivo, reprodutor, respiratório. Que a gente tenha saúde nos ossos, na carne, nos nervos, na pele e nos tendões. Que a gente tenha saúde, Deus, em cada órgão interno dos nossos corpos. Que todo o mal, Senhor, que está, Senhor, aí alojado em forma de cisto, de mioma, de tumores, todo câncer, Deus, toda AIDS, toda doença, Senhor, celíaca, Pai, toda doença autoimune, toda doença, Senhor, em nome de Jesus, no sangue, Deus, em nome de Jesus, toda leucemia, Deus, venha ser arrancada dos corpos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos livre desse dia, Deus, de termos que ir aos hospitais ou aos IML, que o Senhor livre a nossa casa, Deus, que o Senhor, Deus, possa nos ajudar, Deus, todos os dias estarmos totalmente alinhados, que Cristo seja o centro do nosso querer, Deus,
e o centro do querer do coração dos nossos, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça com que as mães sejam alegres, mães de filhos, assim os pais, ao redor das suas mesas. Que hoje o Senhor possa, em nome de Jesus, convencer casais a anularem os divórcios, todo espírito que separa, que divide casais, toda contenda no meio das famílias, toda destruição e morte no meio dos casais, venha cair em terra. Que o Senhor restaure alianças nesse dia. Que o Senhor ajude casais a refazerem a rota, Deus. Todo espírito que atua, Deus, da promiscuidade, do adultério, da prostituição, da pornografia. Todo espírito que atua através da pedofilia, das relações sexuais ilícitas, Deus. Que esses espíritos saiam e caiam diante de Ti, Deus. Em nome de Jesus, leve os corações a se arrependerem, Pai. Mostra, Senhor, aonde tem caído, Pai, para que possam se levantarem das suas quedas. Em nome de Jesus, que toda rebelião, que toda rebeldia no coração dos filhos contra os seus pais venha cair em terra. Em nome de Jesus, toda cegueira, toda escama nos olhos e comichões nos ouvidos, toda mente cauterizada e coração endurecido, tira os corações de pedra, Deus, e dá um coração de carne. Em nome de Jesus, nós não queremos ver a nossa terra ferida de maldição, Deus. Nós queremos a bênção do Todo-Poderoso sobre nós. Jesus, repreenda toda seta na minha garganta. Toda vez que eu vou orar assim, mas em nome de Jesus eu repreendo. Sai, mal, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa nesse dia também tocar na tireoide, Deus. Que o Senhor possa trazer, Deus, ordem aos hormônios que estão em desordens. Que o Senhor possa tocar na imunidade dos corpos, Pai. Que o Senhor possa trazer saúde aonde há doença, Deus. Visite UTIs, Pai. Tira homens, pais de família do coma hoje. Tira jovens, tira crianças, Pai, do coma. Visita aqueles que sofreram, Deus, traumatismo craniano. Visita aqueles, Pai, que estão com seus pulmões comprometidos. Visita aquele, Deus, que está com seu coração crescido, com seu coração fraco. Ajuda na circulação sanguínea, Deus. Visita, Deus, Senhor, o fígado gorduroso. Visita a pedra na vesícula, Senhor, a pedra nos rins. Vai arrancando, Deus. Em nome de Jesus, vai tirando, Deus, as doenças, Pai, infecciosas do corpo do teu povo, Deus. Senhor, Tu és poderoso para nos dar saúde, Deus. E o Senhor quer que a gente tenha saúde, Deus. O Senhor quer que a gente tenha uma vida mansa e tranquila na terra, Deus. O Senhor quer, Deus, que a gente, Senhor, se aproprie das bênçãos advindas espirituais, Pai, da Tua salvação e das bênçãos materiais dessa terra. Sim, Deus, o Senhor não tem prazer num povo necessitado, que todo espírito de miséria, que todo espírito de amarração, de tranca-rua, todo espírito de mulambo que atua dentro dos lares e das empresas, que eles venham cair diante de Ti, Deus, em nome de Jesus. Que haja uma prosperidade advinda do reino dos céus, que haja janelas abertas em favor dessa nação. Lembra-te da igreja verdadeira que habita neste país, Deus. Lembra-te da oração do Teu povo, Deus. Lembra-te dos pequeninos, dos serizinhos inocentes nesse momento, Deus. Como o Senhor teve misericórdia, Deus, da nação chamada Nínive. Eu oro pela misericórdia do Senhor sobre essa nação, Deus. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que toda invocação às trevas venha ser cancelada e anulada. Que o céu paralise a invocação aos espíritos caídos. E que os anjos do Senhor batalhem e guerreiem. Senhor, e em miríades venham, em nome de Jesus, guerrear as guerras do Teu povo. As guerras da igreja, as guerras das famílias, das crianças. Senhor, eu oro de uma forma muito especial, Deus, pelos pequeninos. Que coisa horrível, Deus, aquela casa dos horrores, Senhor. 16 criancinhas acorrentadas, Senhor. Meu Deus, eu já Te louvo, porque eu vejo como respostas de oração, Deus. Eu vejo o Senhor agindo através das orações, Deus, trazendo luz aos crimes praticados ocultas contra os pequeninos. Senhor, arranca os pequeninos das mãos dos abusadores, dos malfeitores, daqueles que roubam as crianças, Pai, para a escravização sexual, Deus, para a retirada de órgãos, para venderem crianças, Deus, a prostituição. Senhor, tenha misericórdia dos pequeninos. Todo sacrifício com pequeninos venha ser anulado e cancelado. Em nome de Jesus, Senhor, essa guerra não é minha. Eu não entro nela no meu nome.
E eu não temo o que poderá me fazer o inimigo da minha alma, porque ele nada pode contra mim. Essa guerra é tua, Deus. Envia um exército celestial, Senhor, para a terra, Deus, para guardar a vida dos pequeninos. Livra os pequeninos do abuso sexual e emocional. Livra os pequeninos do espírito violento, Deus. Toda violência física, Deus. Acampa anjos ao redor dos pequeninos. Se faça o juiz e o advogado. Guarda nas ruas. Guarda dentro, Senhor, dos estabelecimentos comerciais. Guarda dentro das creches, das escolas, dos hospitais. Guarda dentro dos lares, Deus. Tira a cegueira dos homens, Pai, que têm sido presos por castas demoníacas que entram através, Pai, das mídias, Senhor, dos vídeos aí, Deus. Senhor, Senhor, do mundo paralelo, Deus, de uma vida, Senhor, promíscua, toda pornografia, Deus, tudo aquilo que começa como uma pornografia, termina em coisas muito piores. Quantos homens presos, Deus, que o Senhor os liberte, que o Senhor liberte aqueles que têm desejo, Senhor, de deixar, de abandonar aquilo que é mal, Deus, que entraram por um caminho, Deus, e não estão conseguindo sair, Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela libertação dos homens nesse meio-dia, Deus. Eu oro pela libertação das mulheres. Eu oro pela libertação dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Senhor, eu não queria estar orando assim, mas o Senhor me leva a orar assim, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que todo espírito que atua, Deus, dentro dos lares de violência, Deus, todo espírito feminicida, todo espírito homicida, todo espírito violento que atua, venha cair por terra. Traga luz, Senhor, aos crimes praticados contra as mulheres. Traga luz, Deus. Traga luz àqueles que estão desaparecidos, Deus, que retornem para os seus lares. Em nome de Jesus, crianças que desaparecem diariamente, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Hoje, Deus, que anjos sejam acampados ao redor dos pequeninos, nos lugares mais ermos dessa terra. Eu oro pelas crianças das nações e eu oro pelas crianças brasileiras. Eu oro pelas crianças da minha família e da minha parentela. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, porque muitas vezes a mídia não divulga tudo que acontece. O IML não mostra números, Pai. E eu peço que o Senhor, nesse dia, livre do suicídio. Livra, Deus, em nome de Jesus, vidas do suicídio nesse dia. Eu oro para que o Senhor sopre um sopro de vida, Deus. Um sopro, Senhor, de libertação, Deus. Um sopro de cura, de restauração, Deus. Que o Senhor, Deus, visite a oração dessa mãe. Visite a oração desse pai, visite a oração dessa avó, desse avô, desse tio, desse irmão, desse filho, dessa filha. Que o Senhor visite a oração da igreja, que o Senhor visite a nação brasileira, santificando essa nação. Eu oro pela nossa santificação, Deus. Santifique as nossas vidas. Se nós formos santos, Deus, se nós trouxermos o céu para dentro das nossas casas, se nós abandonarmos nossa vida de pecado, de maldade, de engano, Deus, de oba-oba, o céu se volta, Senhor, a restaurar todas as coisas nas nossas vidas. Que a nação se convença disso, Deus. Não adianta querer só os milagres. Não adianta, Senhor, querer só o favor de Deus. Não adianta querer só a porta aberta e a cura, Deus. Tem que querer o céu, tem que querer Jesus. Tem que querer levar uma vida no Espírito, Pai. Tira, Deus, tira escamas de olhos. Descauteriza mentes, abra os ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pelos livramentos que nos foram dados nesse final de semana. Obrigado pelo suprimento e o alimento às nossas mesas. Senhor, abra a porta aos desempregados. Olha pelos necessitados nesse dia. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, por aqueles que estão aflitos, abatidos de alma, por aqueles que estão entristecidos, desesperançados, confundidos. Eu oro em nome de Jesus para que todas as obras das trevas venham cair por terra, de dentro dos lares e do seio das famílias. Que Jesus Cristo venha fazer coisas novas. Em nome de Jesus, que todos os espíritos que estão tomando as mentes para fazerem coisas que depois venham se arrepender, Deus. Que essas castas demoníacas, essas legiões venham cair em terra. Senhor, que o Senhor nos torne invisíveis aos olhos dos espíritos caídos. Que o Senhor ilumine os nossos rostos diante dos maus, daqueles que caminham, Senhor, a fazerem, Deus, obras, Senhor, a fazerem sacrifícios, Deus, ao Deus deste século, contra a vida, Senhor, das famílias, contra as nossas vidas. Que seja desfeita, Pai, em nome de Jesus, desse dia. Que o Senhor, Deus, nos faça andar pelos lugares altos, santos e invisíveis.
Faça, ó Deus, os nossos pés como os da corça, Deus. Que a nossa mente, Senhor, seja a mente do Espírito, a mente de Cristo. Que nós tenhamos o olhar de águia, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Entra, Deus, entra em todas as áreas. Entra nas empresas. Entra na vida dos empresários, dos comerciantes, dos vendedores, dos lojistas. Entra na vida daqueles que trabalham na área da beleza, na área da estética. Entra, Espírito Santo, na vida daqueles que trabalham nas Forças Armadas, daqueles que trabalham na economia, na segurança, na educação desse país. Entra, Deus, nas igrejas. Senhor, nós chegamos no tempo em que precisamos, Senhor, trazer os crentes à conversão, Deus. Quantos, Deus? Ah, Senhor, se o Senhor pudesse verdadeiramente mostrar, Senhor, Senhor. Existem os sinceros, os verdadeiros, os idôneos, mas existem aqueles, Pai, que carregam Cristo nos lábios, mas que os seus corações estão longe de Cristo. E a tua aliança é com os verdadeiros, é com aqueles que te honram, Senhor, é com aqueles que são uno naquilo que dizem, naquilo que fazem. Eu oro, Senhor, pela Adonai Missão. Eu peço que o teu Espírito levante um povo forte neste lugar, Deus. Senhor, o meu coração não tem nenhum propósito de ter uma grande igreja, não, Senhor. Eu estou aqui simplesmente para anunciar o ano aceitável do Senhor. Pai, o dia da vingança do nosso Deus. Assim como Moisés estava ali com a arca aberta. Aliás, construindo a arca, Deus. E anunciando, Pai, o juízo de Deus sobre a nação. E as pessoas que estavam presas nos seus caminhos de pecado não tiveram ouvidos para ouvir. E olhos para ver até o dia que Noé entrou na arca. E o Senhor mandou a chuva, Deus. Senhor, eu estou aqui com a arca aberta na minha casa, Deus, para anunciar o evangelho de Cristo. Senhor, muitas vezes as pessoas não ouvem a palavra que é pregada, Senhor. Não querem entrar no caminho, Senhor, da vida, mas escolhem o caminho da morte. Que o Senhor levante pastores, intercessores, missionários, evangelistas, homens e mulheres segundo o teu coração, nessa nação, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Que mentes cauterizadas venham ser descauterizadas. Que escamas venham ser tiradas de olhos, comichões de ouvidos, corações endurecidos venham se converter a ti. Senhor, toda dureza de coração, toda dureza de coração, toda rebelião contra Deus, toda rebeldia, todo caminho de morte seja arrancado da vida, Senhor, dos povos, em nome de Jesus. Assim seja nas nações. Renova as forças da igreja, renova as forças dos pastores, dos missionários, dos evangelistas, dos intercessores, dos obreiros, dos membros da tua casa, Deus. A sua casa é espiritual, Deus. O corpo de Cristo é invisível, espiritual. Está espalhado nos quatro cantos da terra. Os membros desse corpo têm as suas cabeças erguidas diante de ti, Deus. Sejam renovados e fortalecidos, Pai. Guarda a família dos intercessores, dos quais eu faço parte. Guarde a minha família, me sustenta, até que o Senhor venha, que eu não desista do propósito. Levante Samuéis, Davis, levante os Elias dessa geração. Levante os João Batistas desta nação e dessa geração, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, visita os que estão entrando em centros cirúrgicos. Visita aqueles que estão em cadeias, em prisões. Visita os que estão em situação de rua. Visita, Deus, aquele que está sofrendo, chorando. Aquele que está enfrentando um divórcio, uma traição, um abandono. Visita, Deus. Visita essa jovem que está no leito de depressão. Visita esse jovem, Senhor, que está aí, Deus, presos em caminhos de morte. Desfaça as obras do diabo e traga a vida de Deus para dentro das nossas vidas. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Às vezes eu me incomodo por orar tanto tempo, né, Deus? Eu acho muito pouco tempo, mas muitos acham muito tempo. Senhor, que o Senhor desperte o teu povo, que nós precisamos orar mais, Deus. Orar mais, buscar a tua face em espírito e em verdade. Assim, Senhor, eu te peço nesse dia, ouça a minha oração. Eu não sou merecedora, mas pela tua misericórdia e graça. Eu quero ver, Deus, o resultado dessa oração, Deus, dentro dos lares e na vida das pessoas. Visita o lar da Tatiane, restaura aquele lar, aquela aliança, aquele casamento, Pai. Em nome de Jesus, assim, Deus, cuida da Clarinha, ajuda a Clarinha a restaurar, Senhor, a ser fortalecida do seu leito de enfermidade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que em nome de Jesus o céu possa descer sobre a sua casa e sobre a sua família. Que essa semana seja uma semana de paz, de alegria, de comunhão, de relacionamentos saudáveis e sinceros, de restituição.
Que o Senhor ajude a cada um a colher onde não espalhou. A colher onde não plantou, aleluias. E a juntar onde não espalhou. Que Deus suscite os víveres e coloque a semente na mão do que semeia. E pão na mesa do que come. Que de nada o teu povo tenha falta, em nome de Jesus. Mas principalmente, que vocês tragam, assim como eu, o reino dos céus para dentro das nossas vidas. E que a gente busque uma vida de santidade, de santificação, de relacionamento íntimo, pessoal e sincero com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Nós devemos nos animar porque o céu é logo ali. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Aleluia, louvado seja o Senhor.